E aí, Filipão, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, galera? Tô só esperando o Camila entrar pra eu poder convocar ela aqui. Boa noite, galera, tudo bom? Cadê Camila? Com ela, beleza, galera? Aí a gente começa. E aí, Oi, boa noite. Tudo normal? vamos nessa. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Tô lhe ouvindo bem. E você? Não. Tô ouvindo bem Galera, tá também. ouvindo Camila? Boa noite, gente. Um rapaz muito simpático tava falando besteira aí, eu tirei ele da live. Ótimo, muito obrigada. Um bestão, sem ter o que Sim, fazer. sim. Vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo. Primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa vida de concurso, né? Eu fui convidado pelo Duque, e que é um projeto muito legal, um projeto sem fins lucrativos, tá, gente? Não tem ligação com nenhum curso. A intenção da gente aqui é só partilhar com vocês as experiências da gente para que vocês saibam que é possível chegar lá, que vocês sofram menos, que você tenham mais ideias do que fazer. E o Duque pediu para mim expressamente para que eu salientasse isso, que inclusive não é uma ideia dele, é a ideia de um amigo dele que é juiz federal, agora me fugiu a memória o nome dele. Então, ele pediu que eu ressaltasse isso. E inicialmente eu faria essa live sozinho, mas aí eu lembrei de Mila e pensei, pô, como seria legal se Mila participasse comigo dessa live, principalmente porque a gente dividiu as angústias do concurso por praticamente 90% dele. Eu vou chegar lá nesse ponto. Antes de tudo, vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Marcelo, Marcelo Zanini. A maioria das pessoas me conhece como Zanini, Zan. Fiquem à vontade na hora de falar, não se incomodem. Eu sou procurador da Fazenda desde janeiro, a posse veio em janeiro de 2018. Estou lotado em Manaus, lá no norte, naquele calor gostoso. A caminhada foi longa, ela iniciou no começo da faculdade, quando saiu a notícia de que sairia concurso para o Ministério Público da União. E aí eu resolvi estudar para analista do MPU no quarto semestre da faculdade. Imprimi um edital e comecei a estudar, vamos dizer assim, como a gente diz aqui na Bahia, na doida. Sem muito norte. Eu lia os pontos do edital, né? Estudava pelos livros de doutrina que eu tinha na época, eu pegava na biblioteca. Não tinha material, estratégia, PDF, não tinha nada disso. E fazia as questões no que-concurso, na época já existia o que-concurso. E acabei passando, eu era quinto semestre de faculdade, passei para analista
E isso acabou servindo como um incentivo para mim para continuar estudando. Vi que eu tinha chance de êxito em concurso e corri na faculdade para tomar posse como analista do MPU. Acabou que não deu certo a posse, não por nada. Eu acabei formando a tempo, mas o MPU não chamou, que frustrou muita gente. Eu passei em 34º no MPU e só chamaram 18 colegas. Fala, André, Andrezão acenando, conteúdo PGE. Abraço, meu irmão. E depois eu me formei e comecei a estudar na Vera para concurso. No primeiro foco sempre foi MPF e PFN. Quando chegou em 2014, eu já empossado no MPU, porque eu já tinha feito de novo o MPU e passei, dessa vez eu tomei posse. Eu foquei muito, muito, muito no MPF e em PFN. Tinha os dois editais abertos para estudo e acabei vencendo na PFN. Na MPF eu perdi por uma questão, veio a PFN depois e eu passei, graças a Deus. Foi quando eu conheci Mila, nesse período de estudo da PFN, a gente era colega do MPT e passamos aí por um tempo de angústia e, no final das contas, de felicidade, né? Com a posse, com a aprovação e com a posse. Fala aí, Mila, um pouco de você. Vamos nessa. Pronto. Boa noite, gente. Meu nome é Camila Mello. Hoje eu sou procuradora da Fazenda Nacional e estou lotada em Barreiras, na Bahia, que é o meu estado. Graças a Deus. Procuradora, eu era assessora no Ministério Público do Trabalho e foi lá que eu fui colega de Celo. Agradeço muito o convite dele para dividir essa live. Agradeço muito também a Felipe Duque. É muito emocionante mesmo poder dividir a trajetória e poder ajudar vocês, mostrando que o caminho é difícil, mas é possível. E também foi muito gostoso poder relembrar os 3 anos de preparação para o concurso. Foram anos difíceis, eu não vou dizer idades, porque não foram flores, mas eu tenho muito orgulho da caminhada, mais orgulho da caminhada mesmo do que do resultado em si. Então, depois só ficam as lembranças boas. É isso que eu quero dizer a vocês. É um caminho difícil, mas depois só fica o orgulho. Bom, eu sempre soube que queria concurso público desde o início da faculdade. Eu formei na UFBS. Mas, embora eu sempre soubesse que queria concurso, a minha preparação só começou depois de formada, em 2014. Na faculdade eu estudei muito, fiz uma ótima base, lia bastante doutrina, mas não era um estudo voltado para concurso. Então, eu não lia muito legislação, não fazia questões, não tinha treinado prova de concurso ainda. Inclusive, se alguém tivesse tido essa conversa comigo antes, eu até teria tentado conciliar os estudos da faculdade com o estudo de concurso. É plenamente possível. Mas, na época, foi só a faculdade mesmo. E aí, assim que formei, eu comecei a estudar para concurso, ainda sem saber, sem ter um método, com todas as que todo mundo recém-formado tem. E por isso que eu vou explicar a vocês como foi direitinho a preparação. Foram 3 anos, 2014, 2015, 2016. 2014 foi um ano bem errado de estudos, errado para mim. E eu espero que vocês possam ter também com esses erros e se forem erros para vocês também, porque cada um acaba tendo um método que se encaixa melhor, né? Bom, em 2014, assim que eu comecei a estudar, eu comprei um curso de videoaula de carreira jurídica e comecei a assistir aulas. Mas eu só assistia às aulas e lia doutrina. Eu não lia legislação, não treinava questão, não lia jurisprudência, seriam insuficientes. E elas acabavam me tomando muito tempo. Então, ao fim de um ano, para vocês terem ideia, eu só consegui estudar 3 matérias. Só 3 aulas completas, de matérias completas, eu consegui estudar. Isso porque eu conciliava com a advocacia. Um turno eu estava no escritório e os outros 2 eu aproveitava para assistir aula, anotar, mas não era um estudo que estava sendo produtivo. E aí, em 2015, em 2016, eu já adotei um roteiro que se encaixou melhor na minha rotina e que eu achei muito mais produtivo. E é o que eu vou passar para vocês.
Porque eu percebi que em 2014 não estava rendendo bastante, né? Então, antes disso, eu quero falar que eu conciliei trabalho e estudo, primeiro na advocacia e depois no público do trabalho. E dá para conciliar trabalho e estudo, sim. Tudo com planejamento dá certo, com organização, com cronograma de estudos. E aí que eu deixo minha primeira dica para vocês. Elaborar o próprio cronograma de estudo, com todas as atividades do dia, desde que acorda, toma café, vai para o trabalho, todas as atividades mesmo, sendo bem sincero consigo mesmo e estabelecendo metas reais, possíveis de serem cumpridas, para que isso não gere. No momento do concurso da PFN, era mais ou menos assim. Eu trabalhava como assessora de 7h30 da manhã às 14h30. Lá eu batia ponto. E antes disso, eu ainda ia para academia. Então, eu acordava às 5 da manhã, 5h30 eu estava na academia. Eu gosto muito de acordar cedo e dormir cedo, isso é um fato. À noite eu não funciono muito bem. Então, 5h30 eu estava na academia, 7h30 no trabalho. E quando saía às 14h30 do trabalho, eu ia direto para uma biblioteca da UFBA, que ficava muito próxima ao meu trabalho. E meus livros já viviam na mala do carro, inclusive. Porque se eu fosse em casa, ainda tivesse que pegar o trânsito de Salvador, seria impossível. E também, se eu estudasse em casa, teria muita distração. Porque a gente já chega cansada do trabalho e, enfim, em casa as coisas me distraíam muito. Tem a televisão, tem a cama, né? Enfim, na biblioteca eu achei que ia ser mais produtivo. Então, eu deixava todos os livros no carro e ficava na biblioteca até mais ou menos umas 7h30, 8 da noite. Fazia intervalos, lanchava, mais ou menos eram 3, 4 horas líquidas por dia. E isso pode parecer pouco para algumas pessoas, muitos teriam ido até o horário de fechamento da biblioteca, mas era o que eu conseguia render depois de já ter trabalhado às 7 horas. Então, eu respeitava os limites do meu corpo e respeitava a qualidade do estudo, que é muito mais importante do que a quantidade de horas estudadas. Então, isso aí, cada um vai ter que estabelecer o seu próprio cronograma e ver qual é o horário que é melhor e ter concentração naquilo que está fazendo. Não adianta ficar sentado o dia inteiro e falar que estuda 8, 10 horas. Isso não é produtivo. O que importa é estar concentrado, focado no que está fazendo e ter qualidade naquilo ali. Então, para ter qualidade, eu tinha que ter minha atividade física, eu tinha que ter as minhas 8 horas de sono. Por isso que eu só consegui estudar realmente 3 a 4 horas líquidas por dia. Então, isso é perfeitamente normal. Cada um vai estabelecer o seu cronograma. Quer falar um pouco, Celo, das suas horas de estudo? Depois eu explico mais ou menos como foi em cada fase. Falo sim, ó. Indira tá mandando aqui, ó, falando que dupla maravilhosa. Beijo, Indy. Beijo, Dira. Saudades. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou. Marília fez uma pergunta. Jesse também fez. Eduardo. Lucas. Eu vou responder todas as perguntas, tá, gente? Acho que uma pergunta recorrente aqui é revisão. E aí a gente pode falar daqui a pouco sobre a revisão, o que você fazia e o que eu fazia para a revisão. O meu estudo, gente, a rotina, né? A minha era parecida com Mila porque a gente tinha mais ou menos os horários disponíveis parecidos, já que a gente trabalhava no mesmo lugar. Mas antes de... Eu tinha chegado antes no Ministério Público que Mila, a jornada era diferente. A minha jornada era de 1h da tarde até as 8 da noite. Quando isso acontecia, eu ia para a academia de manhã às 6 e voltava para casa às 7 e começava a estudar às 8 da manhã. E aí eu estudava de 8 até às 12. Então eram 4 horas de manhã, que eram as horas que eu mais rendia. Eu sempre rendi mais pela manhã e isso acontece até hoje, quando eu trabalho. Eu trabalho muito mais ligado pela manhã. Almoçava e ia para o trabalho, chegava às 13. O trabalho levava até 8. Quando eu chegava em casa do trabalho, era
8h15, 8h20, porque eu morava perto do trabalho, eu buscava fazer um estudo mais leve. Ou eu lia informativo, ou eu fazia questões da matéria que eu estudava naquele dia, tá, gente? Eu sempre fazia questões, de matérias que eu estudava naquele dia. E aí ia dormir e aí sim ia a rotina. Quando chegava o sábado, para mim era o dia livre. Eu não fazia nada no sábado em relação ao concurso. Eu só pegava no livro no sábado, para ser bem sincero com vocês, quando tinha edital na praça, ou então quando domingo eu não ia conseguir estudar. Aí eu estudava sábado. E aí no domingo eu fazia pelo menos uma prova de concurso, tá? Um turno para mim era um turno de fazer prova de concurso mesmo. Eu sentava, imprimia essa prova e elaborava, fazia ela, passava gabarito. E de tarde eu corrigia e anotava meus erros. No final da live eu vou falar um pouco sobre essa anotação dos erros e como ela é importante para você aprender qual o seu processo, onde está errando, qual a falha no seu processo de estudo. Então, assim como o Mila, eu também planejava o meu estudo, eu sabia, não adianta você todo dia ir ver o que você vai estudar, você tem que saber na segunda o que você vai fazer até domingo, o que vai acontecer na sua semana e no mês também você vai planejando, porque organização é tudo, não dá para você fazer na louca e achar que vai dar certo. Pode ser que dê certo, tem gente que deu certo, mas a maioria acha que não dá, então a organização é muito melhor. Então, depois que a minha jornada mudou, houve uma mudança na estrutura administrativa do Ministério Público do Trabalho, onde a gente trabalhava, a jornada necessariamente tinha que começar pela manhã. Então, eu chegava um pouquinho mais tarde que Mila, eu não chegava às 7h30, não, eu chegava às 8h e ia até 3 horas da tarde, porque eu ia para academia mais cedo. E aí, tal qual ela, eu quando chegava de tarde, eu já não tinha tanta energia, porque eu já tinha trabalhado. Eu só conseguia levar umas 4 horas de estudo também, até umas 8 da noite, 8h30, aí eu já não estava esgotado. Mas, graças a Deus, a gente passou pouco tempo estudando para a objetiva nessa fase, porque logo depois veio a discursiva e não que o estudo tenha ficado mais fácil, ele mudou. O estudo da discursiva é um pouco diferente, a gente treina muito mais como escrever e faz um estudo mais afunilado para os temas que são mais prováveis de cair. Reduz, por exemplo, o que você vai ler ou que a aula que você vai ver e treina muito. E quando a gente já está na discursiva, qualquer hora é hora. Então eu estudava sábado também. Você não sai mais sexta de noite nem para o cinema e olha lá, porque você está mais perto, né? Você fica ali, a adrenalina até facilita, você se cansa menos. Geralmente você sente o baque desse estudo depois, não como é na objetiva, que é mais maçante. Você acaba não. Quando você está na objetiva, eu posso falar por mim, tá, Mila? Se você complementa. Na objetiva, é o que o pessoal deve estar passando. Na objetiva, você nunca sabe, você não vê o horizonte da aprovação. Então, você sofre um pouco mais. Já na discursiva, você já está ali na discursiva, você fica mais tenso. O estudo geralmente fica mais gostoso, porque afunila. Falo por mim, tá, gente? Pode ser que nem todo mundo seja assim. E aí, facilitou para mim essa fase. Já na oral, é um modo desespero. Vamos falar da oral depois. Aí daqui a pouco a gente passa para oral. Mas eu vi que o pessoal falou aqui sobre trabalhar e estudar. Para mim foi essencial trabalhar e estudar. Eu acho que eu não conseguiria, vou usar aquele jargão chato, né? Só estudar. Longe de mim menosprezar quem só estuda. Muito pelo contrário, geralmente são os maiores guerreiros, são aqueles que só estudam. Porque, primeiro, não tem uma fonte de renda para facilitar a vida, pagar seu curso, pagar as viagens, pagar a inscrição, livro.
E também, para mim, era o segundo ponto mais importante, além da dependência financeira, é meio que desligar um pouco da vida de concurso. Quando eu ia para o trabalho, eu ia conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas, e me debruçava sobre o trabalho também, que era uma coisa diferente. Então era bom para minha cabeça, para minha saúde mental. Né, Mila? O que é que você acha? Mila? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Tô. O que é que você acha disso da vida de quem trabalha e estuda? Eu acho que você pode também dar sua opinião sobre isso. Olha, eu acho muito melhor, inclusive, trabalhar e estudar, porque além de poder pagar os custos, também diminuir a minha cobrança interna, entendeu? Era muito melhor. Pessoas, querendo ou não, trabalhando, eu já estava aplicando a teoria, sempre Sim, estudando o sim. direito. Coisas que a gente aprende na prática acabam sedimentando mais na nossa cabeça, então estuda também no concurso. Eu realmente não me arrependo de ter conciliado os dois, foi uma opção muito boa para mim. E eu falei, com planejamento dá tempo de fazer tudo, atividade física, estudo, vida social, porque é um caminho muito longo. Então, não adianta se privar de tudo, de todas as coisas da vida. Muita gente abdica até mesmo de cuidar da saúde. Isso, para mim, não tem o menor cabimento. E a gente tem que arrumar tempo para tudo mesmo, para conseguir ter o equilíbrio físico e mental nessa fase, né? Mas falando de preparação pelas fases, como você já falou, queria complementar um pouco como eu dividi a minha rotina. Eu na semana também. Um dia era realmente de descanso. E aí ou era o sábado ou era o domingo. Isso variava bastante, dependia do nível de cansaço. E eu também não dava o dia do fim de semana inteiro, não. Para ser bem sincera, era só um turno. E quando o edital estava aberto, e aí sim, provas com datas marcadas, eu acelerava. Porque realmente, fim de semana, eu gostava de descansar. Mas, enfim, na semana, eu fazia da seguinte forma. Estudava uma matéria por dia, e as matérias principais do edital eu estudava toda semana, e as matérias periféricas, digamos assim, eu revezava de 15 em 15. Aí eu sabia já quais eram as matérias que eu ia estudar, a semana já era toda programada. E nesse dia, por exemplo, no dia de direito constitucional, eu ia estudar tanto a doutrina, como fazer questões e a lei seca, que é muito importante também. Então, todos os dias eu gostava de combinar essas 3 pontos. E isso acabava sendo uma forma de revisão também. Que ao mesmo tempo que eu estava lendo o conteúdo ali, eu já fazia questões, já sedimentava o conteúdo e também lia a legislação respectiva. Então, todos os dias, a mesma coisa, com todas as matérias. Semanalmente, os informativos do site Dizer o Direito, que inclusive me renderam questões tanto na objetiva como na discursiva da PFN. Eu tenho uma gratidão enorme por esse juiz maravilhoso, né? Porque aquele site é uma bênção em nossas vidas. Eu conheci ele E lá em eu acho Manaus. que você conheceu, agradecer ele pessoalmente, porque até na Ele vis... discursiva ele ajudou a gente, foi impressionante. o pessoal deve saber, né, quem é o Dr. Márcio André, lá do Dizer o Direito. Ele foi visitar a gente na Isso, sede então, nova gente, é da. obrigatório. Tem que ler os informativos do site Dizer o Direito. Questões, alguns preferem fazer por livro. Eu gostava do site Questões de Concurso mesmo, porque eu ia filtrando pela banca que eu queria, os assuntos. Isso. Então, assim, de roteiro é basicamente isso. Doutrina, a maioria dos livros esquematizados de concurso. Então, Pedro Lenza, Ricardo Alexandre, Harrison Leite, esses eram os básicos. Isso, Ricardo Alexandre, ótimo. Então, doutrina esquematizada é muito boa para concurso. Na segunda fase, claro, vai precisar de um aprofundamento maior, mas para a fase, essas doutrinas são suficientes, sempre alinhando com a lei seca, as questões e os informativos. Então, isso é só
aprendi em 2015 e 2016, porque 2014, como eu falei, eu só estudava por videoaula e não deu certo comigo. Pode ser que dê para outras pessoas, mas comigo não foi produtivo. E eu estudava grifando, não fazia resumos. Isso é importante, eu não tinha tempo mesmo para fazer resumo, então tinha que otimizar bastante. Aí, a primeira fase, basicamente isso. Na segunda, eu contratei cursos de correção individualizada, isso foi muito importante. Estão perguntando da prática jurídica. Eu adquiri tanto na advocacia como na assessoria do Ministério Público do Trabalho. Eu trabalhava e estudava, então essa parte foi tranquila. Raulo. Oi, Raulo, boa noite. Eu adquiri a prática sendo analista do Ministério Público do Trabalho. Eu fiquei lá 4 anos, então adquiri a prática dessa maneira, né? Eu já era concursado de atividade jurídica, né? Analista era um cargo privativo de bacharel, e Mila era assessora, era também um cargo também privativo de bacharel, e ela advogou. Então a prática foi dessa forma. A Maria perguntou aqui sobre informativo. Qual informativo ler? Bom, quando me perguntam isso, eu faço outra pergunta. Você está atualizada com o informativo ou você está desatualizado? Se você estiver desatualizado do informativo, nós, por exemplo, agora em 2018, na minha cabeça, eu acho que você tem que ter 2015, 2016, 2017 e os de 2018 atualizados. Você tem que estar conhecendo esses informativos. Então, eu organizaria, baixaria lá, ou compraria o livro do Márcio, ou baixaria todos os informativos lá no site, que é gratuito. É uma coisa que eu fazia, tá? Eu organizava por ano e por tribunal, né? STJ e STF. Então, os arquivos estavam sempre organizados por ano e tribunal. E se o informativo tivesse algum julgado relevante, tá? O Márcio, ele sempre destaca lá quando tem um julgado relevante. Ele coloca em amarelo. Eu salvava no nome do arquivo o julgado que era relevante. Isso facilitava a minha busca. Agora, aí você vai se organizar para se atualizar no informativo. Se você estiver atualizada, você vai lendo à medida que o Márcio vai soltando. Lia o informativo, por exemplo, o Márcio lançou 2 nessa semana. Na semana seguinte, eu vou introduzir esses informativos que o Márcio soltou essa semana no meu planejamento para ler. E aí esse era o momento que eu tinha menos trabalho para organizar minha pasta, porque eram só 2 informativos para juntar. Então era assim que eu fazia. Tem mais aqui. Vamos responder as perguntas agora. É bom que a gente faz uma conversa com a galera. Liam doutrina de capa a capa, o Pablo. Como revisavam? A revisão, Mila, você quer falar um pouco sobre como você revisava? Quero. Bom, eu grifava os livros, como eu falei, e eu gostava de rever os meus grifos. Isso, eu tenho uma memória visual muito boa, então eu consigo lembrar, às vezes, assim, aquele cantinho do livro, em que eu li alguma coisa. Cada um tem uma memória, às vezes auditiva, enfim, a minha é visual. E eu gostava de fazer questões para revisar também. Então, por exemplo, se hoje era o dia de constitucional, eu ia ler a doutrina constitucional, ia fazer questões relacionadas ao assunto, mas não fazia do assunto de hoje, porque estava muito fresco. Eu pegava o assunto da semana passada, por exemplo, de constitucional também, porque aí já era uma revisão do assunto que eu vi na semana passada, entendeu? Então, eu gostava muito de revisar por meio de questões e relendo os grifos, basicamente isso. Mas é muito importante essa parte de revisão, realmente. A revisão, bom. O Pablo pergunta aqui como doutrina de capa a capa. Cara, ler doutrina de capa a capa, para mim, é um grande erro. Sério, sinceramente, eu acho que você tem que pegar o livro e abrir aqui. Eu tenho uns grifos no meu livro. Você tem que saber o que vai ser cobrado. Não adianta você ler um capítulo de um livro que não vai cair. E você não pode se dar o luxo disso, na minha visão. Você tem que saber o que vai cair. Ler livro de capa a capa, para mim, é um grande erro. É saber o que vai cair e o que não vai cair. Como é que eu vou saber, Marcelo, o que eu vou cair?
tem assunto que não está no edital. Esse é o primeiro passo para saber o que não vai cair. O segundo passo é você escalonar o que provavelmente vai cair, o que talvez caia, o que é improvável que não caia. Isso você acaba, infelizmente, adquirindo com experiência. Ou então, fazendo o apanhado, os cursos geralmente fazem, mas você pode fazer, é um raio-x da prova. Por exemplo, a nossa prova da PFN, caíram 4 questões de penal e processo penal. E todas as questões foram questões relativas ao dia a dia de que um procurador pode acabar pegando. Você vai estudar homicídio para uma prova de procurador da Fazenda? Não. Sabe? Então você não vai ler esse crime no livro de penal, por exemplo. Porque é difícil que caia. Essa é a minha visão, tá, gente? Pode ser que outras pessoas não concordem. Revisão eu fazia toda semana, mas do conteúdo que eu estava estudando. Eu sempre gostei de eliminar uma matéria de vez, e aos domingos eu fazia um número elevado de questões, tipo 100 questões. Era até uma forma de avaliar como estava meu desempenho. Se eu errasse muito determinado assunto, eu anotava isso e só passava para outro assunto quando eu estudasse esse assunto de novo. E isso era muito recorrente com títulos de crédito empresarial. Eu nunca conseguia render bem nesse assunto. Marcelo, mas aí você só fazia isso nessa semana? Não. Quando eu voltava para essa matéria, eu revisava de novo. E aí, só que muita gente me pergunta, Marcelo, mas isso fica muito espaçado. Só que toda semana, ou de 15 em 15, dependendo do meu cansaço, eu fazia uma prova de concurso. Então você acaba revendo os assuntos constantemente. Tem um grande erro de quem estuda para concurso, que é não se submeter a avaliações com medo do que o desempenho pode causar em você. É um grande erro isso, na minha visão. Nenhum atleta de alto nível, que é o caso da gente, que é concurseiro, a gente tem que ser um concurseiro de alto nível para passar. Nenhum atleta de alto nível deixa de se submeter às provas. Um corredor de 100 metros, ele vai fazer a corrida de 100 metros sempre. Então você tem que estar sempre sendo posto à prova, fazer concurso, imprimir uma prova e fazer, para saber como você se submete, tá, gente? E é tornar o ambiente de prova um ambiente sério, fechar a porta, não ter acesso ao celular, se concentrar para fazer a prova e saber quais são os seus erros. Então, a revisão Isso é muito era para importante mim mesmo. feita com questão e prova. Geralmente eu fazia assim. Acho que essa dica que ele deu de fazer uma prova completa é uma das mais importantes. Porque o concurso basicamente é repetição e treino. É muita repetição. A gente vai ver a mesma matéria, o mesmo assunto várias vezes até passar. E tem que treinar em todas as fases. Esse é o segredo. Então, na prova de questões, o site de questões de concurso é ótimo. Na prova discursiva, a mesma coisa. Tem que escrever, tem que treinar até a mão doer mesmo. E na prova oral não foi diferente. A gente só fez na prova oral. Até entender que é isso mesmo. É ter disciplina, repetição e treino. Aí, vamos falar um pouquinho da prova oral, Celo? Só se você contar o que aconteceu com você no dia da prova de administrativo. Não, aí é demais também. Vou voltar. Olha, gente, a prova oral é muito difícil para lidar com o emocional. A prova em si não é a mais difícil do concurso. Eles cobram muitos conceitos, coisas que a gente sabe, na verdade. Então, o difícil é lidar com o emocional. Porque é justamente alguém lhe perguntando e tem que responder ali na hora, né? Às vezes não sabe, às vezes tem que dar uma enrolada, enfim. Mas é a fase muito difícil. E aí, teve que treinar bastante para conseguir desenrolar. Eu contei vários cursos, e um deles foi o NEG, e aí eu tinha como coach Ricardo Melo Júnior. Eu também. Tenho que registrar aqui, fazer a propaganda dele, porque ele é maravilhoso. Ele é um procurador da República, coach do NEG, como eu falei. Eu tinha encontros semanais com ele.
E ele fazia as arguições como se fosse um simulado, ele era bem rígido comigo, inclusive. E além desse simulado com ele, eu unia com o Marcelo e com Ediara, que é uma amiga muito fofa, que eu conheci nessa jornada da PFN. A gente se encontrava todo fim de semana, às vezes também fazia um Skype no meio da semana para treinar. E simulava o ambiente mesmo, um perguntando para o outro, como se fosse o examinador, ponto a ponto do edital. Quando a gente se reunia pessoalmente, até sorteava o ponto para simular mesmo o ambiente da prova. Um era bem rígido com o outro. E isso ajudou bastante a ganhar confiança, bastante mesmo. Mas como eu falei, todas as fases exigem treino e na fase oral não foi diferente. Tanto que eu treinava tanto que lá no dia da prova eu estava falando. Não sei nem se eu estava falando o que estavam me perguntando, mas eu estava falando. Porque a gente se habitua a treinar. E é isso, foi uma fase bem angustiante, pelo menos para mim. Mas no fim deu tudo certo. A gente percebeu que é só treinar direitinho e ter confiança que dá certo. Fale um pouquinho, Marcelo, da sua experiência com a prova oral. Gente, a prova oral a gente costuma dizer que é quando vão saber se a gente é uma fraude ou não, né? Porque a gente vai precisar falar e eu também fiz o trabalho com o Ricardo, né? O Ricardo Melo. Você que me indicou, né? Foi Mila que me indicou, gente. Você que me indicou, né? Foi Mila que me indicou, gente, o Ricardo. Porque eu tava desesperado, porque eu achava que ia chegar lá na hora, não ia saber o que falar e tal. Eu fiz um curso em Brasília, que chama AEJU. Muito bom curso, foi um fim de semana de imersão no que é uma prova oral. E depois que a gente voltou de Brasília, né, foi eu e Caio, um colega do Procurador da Fazenda também, que trabalha com Mila lá em Barreiras. Eu busquei o Ricardo para poder estar sempre treinando e eu também treinava com Caio, Ediara, que Mila mencionou, e com Mila. A gente também, eu lembro que a gente treinava na sexta-feira, Mila na UFBA, e também em sua casa. E o treino era realmente essencial porque, por mais que a gente tivesse a ideia do conteúdo, do que tinha que falar, a postura também é bem importante. Então, o colega acabava ajudando a gente a saber, ó, você tá com vício de linguagem assim, sua postura tá assada. E quando a gente chegou na prova oral, foi tranquilo, assim, do que a gente esperava. Eu posso relatar dos meus momentos. Eu lembro que eu lembro andando na ESAF, lá em Brasília, gente, onde foi a prova. E aí a minha primeira banca foi constitucional. E aí quando eu cheguei na banca, os examinadores viraram para mim e falaram, tá nervoso, Marcelo? Aí eu falei, tô sim, tô bem nervoso. E aí a examinadora foi muito boa, né? Hoje colega. Falou, senta aí, vamos conversar um pouco. Aí a gente conversou, a adrenalina foi baixando. E a primeira pergunta que ela fez foi ótima para mim. Ela perguntou o que eram normas constitucionais e inconstitucionais. Eu, graças a Deus, sabia. Então, deitei, falei bastante. E depois o colega, o examinador Paulo Maluf, perguntou o que era sobre força normativa do preâmbulo. E aí também foi bom para mim, eu sabia responder. Então, tirei um peso nas costas, porque a primeira matéria foi tranquila para mim. E aí foi só alegria. Graças a Deus. Acho que tem outras perguntas aqui, ó, Mila. O Raulo fez uma pergunta, mas eu vou falar da pergunta do Pablo antes. O Pablo perguntou que achou que está demorando muito para esgotar o edital. Também teve essa dificuldade. O edital sempre parece interminável, né? Então, por isso que é importante que você organize seu planejamento para que não fique maçante. Era uma forma que eu evitava fazer, era sempre fazia assim, eu conjugava um assunto pesado com um assunto leve. Então,
eu não saía de, por exemplo, controle de constitucionalidade para estudar poder constituinte. São dois assuntos pesados de constitucional, com muita teoria, muito detalhe. Então, eu gostava de fazer assunto pesado, assunto leve. E de uma forma que meu estudo fluísse. Então, eu quebrava, por exemplo, o controle de constitucionalidade. É muito mais, você se sente muito menos passando por um processo de evolução, vamos dizer assim, se você demorar 5 dias estudando controle de constitucionalidade. Então, você quebra, estudadinho um dia, amanhã você estuda a mandado de segurança, e depois você estuda poder constituinte derivado, e aí depois você volta para DPF, então você sente mais fluidez. O que o estudo não pode ser é muito maçante, porque você perde a vontade de estudar, e perdendo a vontade de estudar, você perde eficiência, não absorve tanto, fica chato. Eu tinha esse cuidado para... Fala, Eu Mila. não tinha esse método, assim, de conjugar os assuntos, não, mas isso é interessante. Eu fui ponto a ponto mesmo do edital. Eu acho ótimo o edital esquematizado, que o Thales está perguntando. Já dei uma olhada nesses editais e eles, o que é importante, o que deve priorizar ou não, acho legal. E também é importante vocês terem em mente que dificilmente uma pessoa vai dominar o edital inteiro. Eu mesma não consigo ler, inclusive, algumas matérias. Você tem que ser estratégico e estudar a prova que você vai fazer, ver o que é que você tem que dominar realmente e o que é que pode ficar na sua margem de erro. Então, por exemplo, na PFN caía penal, processo penal, que eu não tenho afinidade. Então, eu deixei para a margem de erro, entendeu? Não precisa esgotar o edital na íntegra. Tem que ser estratégico e pensar, vou dominar aquelas matérias mesmo, que são as principais. Claro, tem que estudar as periféricas, como eu falei, mas algumas vão ficar mesmo na sua margem de erro e não tem problema, não precisa fechar a prova, nada disso. Então, quanto ao Mila, edital, não se preocupe. eu vou responder o Raul aqui e aí você complementa, tá? Ele perguntou que fez a gente ter vontade de ser procurador da Fazenda e logo depois o Eduardo pergunta como é o dia a dia da profissão. Aí eu vou emendar uma resposta na outra. Certo. Eu sempre quis ser ou procurador da República ou procurador da Fazenda, porque eu acreditava que eu tinha afinidade com o objetivo da carreira e o dia a dia, sabe? Eu não me interessei em ser, por exemplo, juiz, eu sempre tive muito receio da rotina da vida do juiz e na faculdade eu sempre tive dificuldade para decidir, eu gostava muito de convencer. Então eu sabia que tinha que estar de um dos lados da briga e não decidindo. E acabei tendo muito contato com a atividade de Procurador da República e Procurador da Fazenda por causa dos meus estágios, que eu estagiei no Ministério Público Federal, num ofício que pegava todas as atividades da Procuradoria da Fazenda como defesa. Então, eu acabei encontrando ali, eu fiz, pô, esse trabalho aqui deve ser legal e meio que me sinto satisfeito, me sinto muito satisfeito hoje sendo procurador da Fazenda, porque o que eu pensava que era, realmente acontece no meu dia a dia. Então a gente não trabalha contra a pessoa física que deve impor de renda. A gente acaba pegando isso também, porque faz parte, mas o grosso da nossa atividade, gente, é trabalhar contra sonegadores, contra grandes empresas que devem, diligência patrimonial, investigação patrimonial, executar valores grandes, evitar que a União perca muito dinheiro. E é como a gente vê a mensagem todo dia quando a gente entra no nosso sistema interno, que a nossa tarefa é buscar a justiça fiscal. Então, num país onde nem o dinheiro não dá para tudo que deve ser feito, conseguir reverter para os cofres públicos um dinheiro que vai ajudar o dia a dia das pessoas e da gente também é muito importante. Até hoje saiu uma notícia, Mila,
que batemos recorde em 2018 de recuperação de valores, foram 12 bilhões no primeiro semestre em 2018. Então, facilita bastante o dia a dia de nosso trabalho saber que a gente traz um retorno. Eu me sentiria frustrado se a energia que eu lanço no meu trabalho não trouxesse retorno algum. E por conta disso, a minha rotina de trabalho é ótima, me sinto muito feliz indo para o trabalho. Eu vou ao trabalho pela manhã e saio no final da tarde, às vezes à noite, quando eu tenho algum prazo muito urgente. E eu trabalho com defesa, eu respondo às ações que são ajuizadas contra a União nas causas fiscais. Então eu pego muito mandado de segurança, muita ação ordinária de inexigibilidade de cobrança, inexistência de relação jurídica, eu pego muita ação cautelar, eu pego auto de infração trabalhista que foi inscrita em dívida, né? Que o norte da nossa atuação é a inscrição em dívida. E no juizado também tem muita atuação da gente. Eu não pego execução fiscal, porque tem uma divisão em Manaus que divide execução fiscal e defesa, mas em alguns lugares é junto, execução fiscal e defesa. Eu acho que Mila pega os dois. E aí ela pode falar um pouco sobre como ela decidiu o CPFN e como é o dia a dia dela, né? Bom, eu nunca imaginei ser procuradora da Fazenda Nacional. Então, não foi inicialmente um plano na minha vida. E foi uma grande surpresa depois, porque hoje eu me sinto muito feliz. Na faculdade, eu estagiei numa vara civil, 2 anos, com uma juíza maravilhosa, mas não me identifiquei com a magistratura de jeito nenhum. Então, já eliminei magistratura estadual, federal. Também estagiei em escritório, e aí tinha área civil, tinha tributário, e depois estagiei no Ministério Público do Trabalho. Por eliminação, eu excluí a magistratura e também os concursos que tivessem direito penal, porque eu nunca gostei mesmo de direito penal. E aí ficaram as carreiras federais, trabalhista, que é o Ministério do Trabalho, e também a advocacia da União, que tem as 4 carreiras, inclusive a PFN. E a PFN foi uma oportunidade mesmo, no momento que eu estava estudando, visão de futuro muito grande. Me falou para fazer o concurso da PFN. Eu não imaginava que pudesse dar certo, que eu pudesse atuar nessa área. E como eu disse, foi uma grande surpresa, foi um grande presente de Deus mesmo. Então, muitas vezes, Deus que encaminha os nossos estudos. Basta a gente fazer a nossa parte e os caminhos são apresentados. Foi assim que aconteceu comigo na PFN. Como falei, nunca imaginei e graças a Deus estou aqui, estou muito feliz. É uma carreira muito boa, especializada. A gente não lida com várias matérias como o advogado da União. Então, é especializado mesmo em tributário, processo civil. Minha unidade é pequena, Barreira, somos só 3 procuradores. Eu tenho 2 colegas maravilhosos. E nós dividimos as funções, eu fico com a execução fiscal e com defesa, nessas ações ordinárias que Marcelo mencionou, mandado de segurança. E a atuação é ótima, a carreira também muito bem estruturada. Eu me surpreendi muito e fiquei muito feliz de ter ingressado na PFN. Sim, Jéssica, minha prima, está falando, claro, o apoio da família é fundamental. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a questão para enfrentar o concurso. Quer falar mais alguma coisa em relação à preparação, antes da gente falar desse emocional? A gente podia encerrar com o emocional, né? Então, eu vou falar só mais uma coisa. Sobre a preparação. É muito importante que o estudo seja compreendido como um processo, né? Você vai evoluindo e vai descobrindo seus erros, às vezes você vai e volta. Acho que essa pergunta aqui do Raul, outra pessoa já fez também. Não, muito na faculdade. Cara, eu posso falar com tranquilidade, eu sempre fui um bom aluno na faculdade, eu estudava assim para as matérias da faculdade, mas eu sempre conciliei o estudo da faculdade com o estudo do concurso.
Então, eu tinha organizado já quanto eu ia estudar para a faculdade e quanto eu ia estudar para concurso. E isso me ajudou muito porque chegou um dado momento que eu não precisava mais me matar de estudar em algumas matérias. Eu só fazia revisões. Então, isso me ajudou muito. Mila, no começo da live, Raul, mencionou que não estudou na faculdade para concurso. Ela estudava muito para a faculdade, ela sempre foi uma boa aluna, todo mundo fala isso, que ela é uma excelente aluna. Nós fizemos a mesma faculdade, mas ela não estudou na faculdade para concurso. Ela começou a estudar em 2014, que foi o ano que ela se formou, certo, Mila? E estudou errado em 2014, ela mencionou. E em 2015, 2016, ela evoluiu muito na forma de estudar e aí conseguiu a aprovação na PFN. Então, como eu vinha dizendo, o processo do estudo, você não pode deixar lacunas, se esquecer de reconhecer os seus erros, entender os seus erros. É muito importante que você saiba por que você erra. E nem sempre o erro é falta de conteúdo, tá, gente? Você não saber o assunto. Às vezes o erro tá na abordagem do estudo. Você não está lendo a lei seca direito, você não lê o informativo da forma correta, ou você aborda isso é o erro na hora de fazer o concurso, tá, gente? Você não aborda a prova da maneira correta, por exemplo, você começa. Eu ouvi recentemente um professor falando, poxa, comece a prova pela matéria que você mais sabe. E para mim isso é um grande equívoco. Você chega no concurso, na hora de fazer a prova, descansado. Então o ideal é que você comece pela prova que você menos sabe, para que seu cérebro esteja fresco e você descansado. E aí você aborda o assunto que você mais tem tranquilidade para o final, porque você vai compensar o seu cansaço com a grande quantidade de conteúdo que você domina daquela matéria. Então, eu sempre começava as provas por empresarial, porque apesar de gostar da matéria, eu tinha um desempenho ruim. É, é, isso é engraçado. Então, eu deixava constitucional, administrativo e tributário para o final. A Thaís fala aqui, pena que chegou no final. A gente vai salvar, tá, Thaís, a live aqui no 24 horas no Instagram do Duque e ele vai lançar no YouTube depois. Você pode ficar tranquilo que você vai poder ver tudo. Então é importante que você saiba onde você erra. E eu usava uma planilha do Excel para destrinchar toda a prova. Eu colocava lá questão tal, matéria tal, disciplina tal, e eu salvava essa planilha no Excel e eu ia avaliando meu desempenho. Eu salvei essa planilha no meu blog. Se você for ver lá no meu Instagram, Marcelo Zanini, tem um link do blog. E no último post tem a planilha. Vocês podem salvar essa planilha no Excel e usarem no seu dia a dia quando vocês forem fazendo as provas. Preenche lá e vocês vão perceber, quando vocês forem preenchendo várias provas, se tiverem 5, 6, 7 provas já feitas, como a maioria dos erros de vocês se repetem. Não necessariamente na matéria ou conteúdo, mas a forma de erro, tá? E aí vocês podem se conhecer melhor. Então, como é que eu descobri que empresarial era meu ponto fraco? Quando eu comecei a ver que eu sempre errava mais em empresarial, mesmo gostando da matéria. Então, é importante que vocês encarem o erro de vocês como as pedras que vão construir o caminho da vitória. Não acreditem que, porque eu sou PFN, Mila é PFN, que é o que destaca na gente foi a vitória passando na PFN. Não, a gente perdeu em muitos concursos. Eu perdi em vários antes de passar. Então, ter o entendimento de que a derrota foi o que construiu a vitória é muito mais fácil e vai lhe aproximar mais do concurso. Não faça como aquelas pessoas que negligenciam a derrota e falam, foi só mais uma derrota, bola para frente. Não, pega essa derrota aqui, coloca na sua frente e vai analisar por que você está perdendo. Isso vai lhe aproximar muito mais da aprovação e facilita no estado mental, né? Que Mila falou que vai abordar daqui a pouco. Eu vou deixar esse gancho para ela. Como é mais fácil estudar quando você está em paz consigo mesmo. Então,
fica aí essa reflexão. Queria agradecer a vocês pela oportunidade, vocês foram muito legais. Estou à disposição no meu Instagram para eventuais dúvidas, é só mandar lá o direct para mim, tá? A gente está no Instagram do Duque, mas você pode mandar para mim, que eu respondo. E vou deixar para a Mila encerrar. Valeu, Mila, obrigado por ter aceitado o convite. Você foi muito importante também na minha trajetória. Fica aqui o meu agradecimento, porque dividiu comigo o dia a dia do concurso, tá, gente? A gente sofreu para ser nomeado também, a gente nunca sabia quando ia ser nomeado. E graças a Deus, como Mila falou, estamos aqui, cada um no seu momento, vivendo a vida, felizes, né? Então, beijo para todos. Valeu! Ô, Celo, muito obrigada, viu, por ter me chamado. Eu queria falar um pouco sobre essa questão emocional, que eu considero, assim, mais importante que eu falei aqui de cronograma de estudos. Porque a gente já sabe que tem que ler doutrina, ler seca, informativo, isso todo mundo sabe. Mas as pessoas não têm cuidado da saúde mental. E foi uma coisa que eu me preocupei muito durante a preparação, para me manter sempre equilibrada. Meu primeiro ponto é que eu não reclamava de estar estudando para concurso. Eu sempre encarei como um privilégio poder ter essa oportunidade de estudar. E eu agradecia mesmo, de verdade, por poder ir para a biblioteca, por ter aquela rotina. Não que fosse fácil ou que fosse uma rotina gostosa, não estou dizendo isso. Era muito difícil, eu preferia ir para casa e descansar depois do trabalho. Mas eu sabia que ali eu estava construindo o meu futuro. Eu conseguia ter aquela visão de futuro e de projetos de longo prazo. Então, eu agradecia por poder estudar. Isso era o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acredito muito no esforço, na disciplina e no trabalho. E eu tinha confiança mesmo que um dia eu ia conseguir ser procuradora. Eu não sabia quando, eu não sabia onde também, em que carreira. Mas eu sabia que, fazendo a minha parte, as coisas iam dar certo lá na frente. Que aquilo ali era só uma fase passageira. Então, aqui vai minha dica para vocês. Tentem ver essa fase de vocês como uma etapa de um curso de formação para ser juiz, para ser procurador ou promotor. Vocês precisam passar por dias difíceis, precisam passar por reprovações, e nada disso vai ser uma derrota. É só uma fase desse curso de formação para ser procurador ou promotor. E a gente tem que encarar isso com obviedade, sem reclamação, sem o lado emocional e ver isso de forma mais racional. E saber que é uma fase mesmo que todo mundo passou, mantendo a disciplina, a constância, vai chegar lá. As coisas vão se encaminhar e vão dar certo. E ter o apoio também dos amigos, da família é fundamental. Eu sempre digo sozinha, isso não teria acontecido. Minha família foi enorme, especialmente minha mãe, meus avós e meu marido, que está comigo desde o terceiro semestre de faculdade. Então, ele acompanhou a faculdade toda e acompanhou todos os não posso, tenho que estudar. No concurso da PFN mesmo, foi Natal, Réveillon, Carnaval, São João. O concurso durou 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, todos esses longos feriados foram de estudo e ele sempre acompanhou isso. Então, eu tive um apoio maravilhoso da família, dos amigos e dele também. E é isso, é manter o foco, a disciplina, ser muito grato por poder estudar, sem muita reclamação e seguir em frente, porque vai dar certo. Não somos gênios de jeito nenhum, somos apenas pessoas esforçadas, persistentes. Aliás, até hoje, de todos os concursados, não conheci nenhum gênio, de verdade, só pessoas mesmo muito cientes, que perderam bastante e souberam continuar em frente. Porque é como o Marcelo falou, a reprova.
Gente, o Instagram encerra a live quando ela chega em 1 hora. E aí ela cortou Mila. Mila tá falando. Eu vou chamar ela pra que ela terminar. É... Pra ela terminar, ela tava fazendo uma fala tão legal. Ela é muito fofa, gente. Mila é maravilhosa. Deixa eu colocar ela de novo aqui pra ela encerrar. O Instagram cortou ela. Cadê você, Mila? Aí. Mila voltou, gente. Ela vai encerrar a fala dela aí. E agora, tá ouvindo? Não vai ter golpe, Instagram. Pois é, gente. Era só isso mesmo que eu queria falar. Acho que eu me empolguei demais na parte emocional. Mas, enfim, sejam pacientes. Não se cobrem perfeição, porque ela não existe. A rotina tem muito imprevisto, nem sempre vai ser muito produtiva como a gente quer, mas o importante é a constância e se perder e fazer o melhor que puder todos os dias. Então, pronto. É basicamente isso. Tem muita paciência. Acho que eu encerrei, Celo. Falei tudo que eu queria falar para o pessoal. Arrasou. Obrigado. Gente, é isso. Gente, boa noite. Bons estudos. Foi ótimo. Tchau.